Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Encontrar navios abandonados no meio do mar, em qualquer um dos oceanos da Terra, parece coisa de piratas do Caribe, né? Temos a impressão que a qualquer momento vamos encontrar Jack Sparrow. Não é muito comum, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, não é um acontecimento tão raro. Muitos casos têm explicações e são bastante plausíveis. Mas há casos que se tornam um completo enigma e normalmente são acompanhados de histórias arrepiantes, como o Orang Medan, o mais recente, MV Alta. Mas e se for verdade? É fato que a maioria desses navios foi deliberadamente abandonada por diversas razões e teve a sua tripulação resgatada, mas outros tantos simplesmente deixaram mais perguntas do que respostas, flutuando como fantasmas, principalmente sobre as águas do Atlântico ou do Pacífico. Às vezes, alguns desses navios fantasma encalham na costa de um ou outro país, como foi o caso do MV Alta. O Alta foi construído em 76 com o nome de Tanger e teve vários outros nomes antes de se tornar Alta em 2017. Em tempo, o prefixo naval MV, ou Motor Vessel, quer dizer que se trata de um navio movido por motor de combustão interna. Em 2015, a embarcação foi equipada com um Sistema de Identificação Automática, ou AIS, que permitiu rastrear todos os seus movimentos. O Alta ligava e desligava periodicamente o AIS enquanto viajava, principalmente pelo mar Mediterrâneo. A desativação do AIS é incomum, assim como as inúmeras mudanças de nome que o navio sofreu nos últimos anos, o que pode indicar envolvimento em atividades ilegais. Isso compreende somente um dos mistérios do MV Alta. A história oficial sobre o MV Alta diz que, em setembro de 2018, enquanto fazia a rota Grécia-Haiti, o navio apresentou uma série de problemas que não puderam ser identificados e acabou ficando sem qualquer controle, flutuando livremente pelo mar. Ele se encontrava a sudeste das Bermudas, bem no limite da famosa área do Triângulo das Bermudas. É dito que a tripulação passou por alguns dias até conseguir contato com o continente, enviando o Mayday através do rádio. Ainda segundo a história oficial, os motores do navio falharam no Oceano Atlântico, deixando a tripulação presa. A Guarda Costeira dos Estados Unidos teria resgatado a tripulação a cerca de 2.200 quilômetros ou 1.400 milhas a sudeste das Bermudas, e o navio teve que ser abandonado. Uma outra versão sobre esse navio conta uma história um pouco diferente. Apesar de concordar que o navio, em sua última viagem, estava com a bandeira da Tanzânia hasteada. Segundo essa versão, os tripulantes teriam fugido do navio e não sido resgatados. O que não se sabe de qualquer forma é quem era ou é o proprietário atual do MV Alta. Bom, após o seu abandono, os próximos movimentos do navio são incertos. O AIS permaneceu desligado, o que não permitiu que fosse rastreado a partir daí. Um relatório não verificado sugeriu que ele foi rebocado para a Guiana e possivelmente sequestrado, apenas para ser abandonado pela segunda vez. Independentemente do que aconteceu, o navio fantasma foi avistado pelo HMS Protector em agosto ou setembro de 2019, perto das Bermudas. Após esse avistamento, o MV Alta provavelmente continuou à deriva em velocidades muito baixas antes de finalmente chegar à Irlanda. Agora, vamos imaginar que você dá de cara com um monstrengo de 77 metros de comprimento e mais de 2.000 toneladas flutuando à deriva no meio do mar, sem qualquer luz acesa, sem qualquer sinal de vida. Às vezes, o que acontece é pior ainda, como o que é dito a respeito do SS Orang Medan, uma embarcação movida a vapor que tem uma história para lá de sinistra. A começar pelo seu nome, uma vez que não foram encontrados registros sobre essa embarcação. De acordo com fontes diferentes, geralmente jornais do final da década de 40, o Medan naufragou nas Índias Orientais Holandesas, onde hoje é conhecida a Indonésia, ali no Estreito de Malaca, ou Malaca, entre os oceanos Índico e Pacífico,
depois que toda a sua tripulação morreu em condições muito suspeitas. Dependendo da mídia que tratou o assunto, você vai verificar que isso ocorreu entre 40, 47 ou 48. Essa discrepância de datas no disparate dos anos de ocorrência, de acordo com alguns historiadores, pode ter sido devido à falta de informações dadas pelos tripulantes. Como não havia nenhum sobrevivente, e ao que parece, o diário de bordo não foi encontrado, ficou muito difícil estimar o ano em que tudo aconteceu. Para você ter uma ideia, o caso é tão obscuro que muitos historiadores afirmam que o SS Orang Medan é uma lenda urbana. Mas, independente disso, vamos ao caso. A primeira referência que encontraram sobre o navio foi numa edição de 10 de outubro de 48 do Albany Times, que posteriormente se tornou o Times Union, da cidade de Albany, no estado de Nova York. O Albany, por sua vez, fazia uma referência a uma outra fonte, o Elsevier Weekly. A história é a seguinte. O SS Orang Medan era um navio mercante holandês que, de acordo com relatos, naufragou na costa da Indonésia em circunstâncias inexplicáveis. A história remonta a um momento entre junho de 47 e fevereiro de 48. 2 navios americanos, navegando no Estreito de Malacca, receberam mensagens de socorro do Orang Medan. Muito bem. Quando o navio norte-americano Silver Star chegou ao local, encontrou uma cena aterradora. Toda a tripulação do Orang Medan estava morta e com expressões de terror em seus rostos. Não havia sinais de luta ou ferimentos visíveis, mas disseram que alguns tripulantes estavam com os braços estirados como se estivesse tentando se defender de alguma coisa. O rádio do Silver Star transmitia uma mensagem final perturbadora. Preste atenção. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Provavelmente, toda a tripulação está morta. Como os investigadores não conseguiram encontrar uma explicação definitiva para o que aconteceu, foi inevitável que algumas teorias surgissem. Uma delas se referia à carga perigosa que o Medan transportava, ácido sulfúrico. A suposição é que essa carga teria sido mal estivada, que no jargão marítimo quer dizer mal acomodada ou mal carregada na embarcação. Emanações venenosas podem ter escapado de recipientes quebrados, causando a morte da tripulação. Já um outro grupo de pessoas, mais ligado ao misticismo, surgiu com observações sobrenaturais sobre o que aconteceu ao Medan e sua tripulação. Muitos apostam que o navio encontrou algo inexplicável no meio do mar e teria sucumbido nesse encontro. Mas o que seria esse algo inexplicável? Bom, suposições não faltam. E a mais forte delas é que tenha sido algo fora deste mundo, seres de outro planeta ou outra dimensão. Por algum motivo, talvez por se sentirem ameaçados, os visitantes teriam eliminado a tripulação e simplesmente desaparecido sem deixar qualquer vestígio. Aliás, muitos casos inexplicados acabam caindo no conto do ET ou no mundo obscuro do sobrenatural. Ou foram seres de outro planeta agindo contra o ser humano, ou assombrações que aparecem do nada para se vingar dos vivos. Relatos sobre avistamentos de objetos submarinos não identificados, ou OSNIs, são comuns entre marinheiros. O OSNI é definido como qualquer objeto ou fenômeno de percepção óptica ou mecânica de origem desconhecida, observado dentro da água e que permanece não identificado até mesmo depois da investigação completa. Análogos marítimos a um OVNI, ou objeto voador não identificado, os objetos submersíveis não identificados são frequentemente vistos por seus estudiosos como um fenômeno semelhante, mas encontrado na água e não na atmosfera. Uma outra versão é que algum tipo de gás, como o monóxido de carbono, possa ter apanhado a tripulação de surpresa e tê-los matado. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido, produzido pela combustão incompleta de carbono, como em veículos a motor, lareiras, aquecedores a gás e fogões. Se respirados por alguns minutos, sem algum tipo de escape ou presença de oxigênio, o monóxido de carbono é altamente perigoso,
já que ele se liga à hemoglobina no sangue, reduzindo a capacidade de transporte de oxigênio. A exposição prolongada ou em concentrações muito elevadas pode levar a envenenamento por monóxido de carbono, causando sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea, confusão e, em casos mais graves, morte. Mas vamos pensar aqui. De onde teria saído esse gás? Do próprio mar? Os gases mais comuns encontrados dissolvidos na água do mar são nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Eles são extremamente importantes à vida marinha. No entanto, é importante observar que as embarcações, principalmente as mercantis de grande porte, que perfazem as rotas comerciais marítimas, cada vez mais movimentadas, são verdadeiras colaboradoras na poluição marítima e também atmosférica. O fato é que os motores dos navios geram gases altamente nocivos, como óxido nítrico, também conhecido como monóxido de nitrogênio, monóxido de enxofre e também monóxido de carbono. E ainda completa com compostos orgânicos não voláteis. E tudo isso acaba preso, de alguma forma, debaixo, sob a superfície. Um dos motivos que prendem os gases sob a superfície é o chamado efeito de solubilidade. Mas o que é isso, Pimenta? Bom, é simples. A solubilidade, resumindo de forma leiga, é a propriedade natural de alguma coisa de se dissolver na água. Ok. Alguns elementos químicos são mais fáceis e rápidos de serem dissolvidos que outros, e isso também varia com temperatura, pressão e composição química. No caso do monóxido de carbono, que tem baixa solubilidade na água, ele pode permanecer na superfície ou logo abaixo dela por um tempo indeterminado. Além disso, é comum formar camadas estratificadas na água, com diferentes densidades e temperaturas, como a termoclina, uma camada específica onde uma mudança repentina de temperatura existe. Ali, gases de vários tipos podem ficar armazenados até que um movimento brusco na água os dissolva e os libere para cima da superfície. Assim, ondas, correntes e turbulências provocadas pelos motores dos navios podem romper essas camadas protetoras e liberar o que está preso por elas, como o monóxido de carbono. Claro, há um grupo de estudiosos que foi atrás de dados mais concretos acerca do Medan e chegaram à conclusão de que ele é o resultado de contos de marinheiros, algo como uma lenda urbana dos mares. Mas, em 1948, o jornal holandês The Locomotive não só reproduziu em texto a história sobre o Orang Medan, como também uma fotografia que supostamente seria do navio. Na legenda, pode-se ler: os destroços incendiados do Orang Medan pouco antes de afundar no oceano, levando consigo seu segredo. Se a história sobre o Orang Medan é verídica ou não, se o próprio navio existiu ou não, permanece uma incógnita completa. Porém, é relatado que a primeira embarcação a encontrá-lo detectou uma mensagem muito estranha, que dizia o seguinte: nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente, toda a tripulação morreu também. Eu morri. Diga aí nos comentários se você já conhecia essa história escabrosa aí do SS Orang Medan. E para a gente fechar, vamos voltar a navegar no navio que apareceu lá na costa da Irlanda, apesar das explicações dadas, que ainda tem muita coisa a ser resolvida. Mesmo porque há diferentes versões sobre a sua história, como eu citei no início do vídeo. De fato, o MV Alta permaneceu à deriva no Oceano Atlântico durante 18 meses, antes de parar na costa da Irlanda. E os dados atuais e de rastreamento nos dão pistas intrigantes sobre a sua viagem final. Após uma terrível tempestade nomeada como Dennis ter varrido a Irlanda, é que teve o início do mistério envolvendo o MV Alta. Na manhã do dia 16 de fevereiro de 2020, um homem que caminhava próximo à vila de Ballycotton, no condado de Cork, avistou algo bastante inusitado. Um enorme navio encalhado ali nas rochas.
O caso ganhou manchetes no mundo inteiro, praticamente no dia seguinte, como o navio fantasma da atualidade, que foi encontrado na Irlanda. O MV Alta estava encalhado de qualquer jeito e lateralmente no topo de uma série de rochas irregulares, com o lado estribordo, ou seja, direito, voltado para o continente. A impressão que se tinha é que o navio poderia virar a qualquer momento. Descobriu-se então que o Alta era um navio fantasma. Ele estava flutuando no meio do Atlântico sem alma a bordo desde outono de 2018. Navios fantasmas não são inéditos, mas são raros. O Alta é ainda mais insólito pelo tempo que ficou à deriva, praticamente 1 ano e meio, durante o qual foi fustigado por enormes tempestades e deslocado por correntes fortes, sem sucumbir. E durante todo esse tempo, só foi avistado uma única vez. Curioso, né? Por acaso, conseguiu evitar grandes rotas marítimas e outros obstáculos, deixando intacta a sua pequena carga de barris de petróleo. Os verdadeiros proprietários do navio permanecem desconhecidos, embora ele tenha navegado pela última vez sob a bandeira da Tanzânia e o navio tenha mudado de nome 6 vezes desde que foi inaugurado. Bom, agora, a análise das correntes oceânicas e dos dados enviados pelos transponders do Sistema de Identificação Automática a bordo do navio lançaram alguma luz sobre o seu caminho mais provável até a Irlanda. A última viagem registrada do Alta é longa. As transmissões dos seus dados AIS mostram que o navio esteve em Pireu, uma cidade portuária na Grécia, em outubro de 2017. A partir de então, navegou pela península grega do Peloponeso antes de atracar na cidade de Kalamata em novembro. Nos 10 meses seguintes, o Alta visitou 3 outros portos gregos, no Pireu, Paloquia e Salamina, cerca de 12 de vezes. Então, algo estranho aconteceu. Em setembro de 2018, os dados AIS do navio mostraram que ele estava no porto de Ceuta, um pequeno enclave espanhol na costa norte da África, a mais de 2.000 quilômetros dos portos gregos, onde foi registrado pela última vez. Georgios Hatzimanoulis, analista do site de rastreamento de navios Marine Traffic, uma das várias empresas que analisam os dados de AIS do navio, chegou a comentar que o Alta é realmente um navio misterioso. Segundo o analista, o navio tem ligado e desligado o AIS esporadicamente desde 2015, ficando até 1 ano e meio desligado para novamente ser ligado. Não é um comportamento típico de embarcações com o AIS. Esses estranhos padrões repetiram-se até o Alta chegar a Ceuta. Foi nesse ponto que o navio rumou para as águas abertas em sua fatídica jornada final tripulada. Estava destinado ao Haiti, mas acabou na Irlanda. Os dados que os analistas de outra empresa envolvida, a Spire Maritime, conseguiram obter do AIS mostraram boa parte do que aconteceu, que teria ocorrido entre setembro e outubro de 2018. Em algum lugar no meio do Atlântico, o navio praticamente parou. Ele desacelerou para velocidades em torno de 0,1 ou 0,2 nós, o que equivale a cerca de 0,2 a 0,3 km por hora. Ele mal se movia, provavelmente impulsionado pelas correntes marítimas. Depois, ele move-se um pouco mais rápido, especialmente para leste, em direção à África. Max Abouchar, da Spire Maritime, disse que é pouco provável que os movimentos circulares do Alta sejam apenas o mar movendo o navio. Abouchar ainda sugeriu que a embarcação estava tentando se mover por conta própria ou estava sendo rebocada por outra embarcação. Só que o que quer que estivesse rebocando ou dirigindo o Alta desistiu um tempo depois. Sinistro, né? Nessa época, as autoridades norte-americanas entraram em cena. De acordo com alguns relatos, o navio da Guarda Costeira teria resgatado 10 tripulantes do navio. Na época, o site de notícias G-Captain relatou que os marinheiros estavam à deriva a cerca de 1.300 milhas a sudeste das Bermudas.
Eles ficaram presos no navio por 20 dias e receberam um suprimento de alimentos entregue por um avião da Guarda Costeira no dia 2 de outubro. Segundo o capitão Travis Eng, comandante do Confidence, navio enviado para ajudar a tripulação do Alta, a Guarda Costeira disse que a tripulação estava sendo levada para Porto Rico e os proprietários do navio estavam sendo contatados para que o Alta pudesse ser rebocado de volta à costa. Mas só que isso nunca aconteceu. Enquanto estava à deriva no Atlântico, o Alta foi visto apenas uma vez, antes de encalhar na costa irlandesa. E, é claro, muitas perguntas ainda pairam no ar. Afinal, que fim levou os tripulantes do MV Alta? Outra, qual a versão da história verídica? Onde estão os proprietários desse navio fantasma? Dizem que por trás disso tudo pode haver um verdadeiro esquema criminoso, como pode ser também algo sobrenatural. E se for verdade?